nós temos uma imagem de um quadro que está no livro do Jean Biagi e da Ana Cláudia Além, e que sintetiza como que o governo federal informa o resultado fiscal do governo. Então ele tem um resultado, uma necessidade de financiamento do setor público representado lá embaixo, que é um cálculo pela variação do endividamento público, abaixo da linha, e você tem um resultado intermediário aqui, ó, que é um resultado acima da linha, que ele faz uma relação de receitas menos despesas. Como um todo aqui, né? Isso aqui é o resultado do governo central apenas, só da União. Vocês vejam aqui que existe uma linha chamada discrepância estatística, erros e omissões. Isso praticamente nos dá a indicação que, calculando pelo método abaixo da linha, ou seja, olhando a variação da dívida pública, o resultado é mais preciso. Se você usar só acima da linha, receita menos despesas, você acaba não enxergando tudo que se passa nas contas do governo, né? Exatamente o porquê disso eu não sei, tá certo? Bom, o governo federal, os governos, têm várias formas de apresentar o resultado nominal, o resultado fiscal. Resultado nominal, resultado primário, os juros e tal. Essa aqui é uma das formas que o GmbH mostrou. Mas a que a gente vai se importar mais, porque o nosso objeto de análise mais profundo, tanto que a gente tem que fazer um trabalho no final do semestre, é a situação, a obrigação associada aos estados e municípios. Então vamos seguir adiante aqui. Nós temos uma outra representação, parecida com aquela do início, em que o governo fiscal, ou o governo central, demonstra o resultado, as receitas, as despesas e o resultado desse governo central, né? Então a receita menos as despesas totais e tal, tem um resultado primário. Bom, o que é o resultado primário? Eu não vou me deter muito nesse quadro, porque tem uns mais à frente que são mais úteis para a gente compreender. O resultado primário, como o professor já falou agora há pouquinho, é o esforço do governo para diminuir o crescimento o ritmo de crescimento da dívida. Pode até diminuir a dívida como um todo, mas o resultado foi criado para mostrar para os usuários da informação, credores internacionais, credores nacionais, população em geral, que o governo se esforça para diminuir o ritmo de crescimento da dívida. Então vamos lá, vamos seguir aí. Nós temos só uma análise histórica aqui. Eu ainda vou ficar devendo para vocês uma demonstração mais recente, mas aqui temos até 2016, acho que é um pouquinho assim no comecinho do primeiro ano do Temer, né? Ou o último da Dilma, acho que o último da Dilma foi 14 ou 15. Mas aqui o que a gente consegue enxergar aqui? A causa principal do resultado fiscal negativo, né? Aqui nós temos aqui a parcela da Previdência Social, que aliás em tese já deve ter sido equacionada, né, com a reforma da Previdência que foi feita. Já deve ter sido, que eu digo, a perspectiva de aumentar o problema foi resolvido, né, porque se aumentou aí bastante o tempo de contribuição e se tirou bastante de direitos e também reduziu alguns benefícios assistenciais, né? Esse BPC, né? O benefício de BPC, benefício de prestação continuada, né? Reduziu e tantas outras coisas que eu não sei exatamente, não lembro agora exatamente quais, né? Mas enfim. Isso a gente mais para frente vai ter condição mais para frente, que eu digo é 5, 10 anos, a gente vai ter que verificar se essa curva modificou bastante. Bom, então vamos falar sobre resultado primário. O que é esse resultado primário? Bom, resultado primário é a diferença das receitas primárias e as despesas primárias. Receitas primárias estão associadas àquele esforço do governo de arrecadar. Despesas primárias são aqueles sacrifícios que o governo tem naturalmente em razão da sua existência para prover bens e serviços públicos.
Bom, receita primária, pessoal, também é chamada de receita não financeira. Despesa primária também é chamada de despesa não financeira. Então, quando você viu uma receita financeira, tipo juros, não é receita primária. Quando você vê uma despesa financeira, tipo juros, não é despesa primária. Lembrando que existe receita de juros e despesa de juros. Quando você faz uma aplicação financeira, você ganha receita de juros. O governo também ganha, tá certo? Então, o que são as receitas primárias ou não financeiras? São, tá aqui, ó, as receitas tributárias, as receitas de contribuições, contribuições para financiamento da Seguridade Social, da aposentadoria, assistência, saúde, né? Para quem não sabe, é importante saber que as contribuições são os principais itens que financiam a Seguridade Social. A Seguridade Social no Brasil inclui saúde, previdência e assistência social. Então, assistência social, Bolsa Família, BPC, benefício de prestação continuada, quer dizer, o velhinho lá que já tem uma idade, que não tem mais condição de ter renda e ganha um dinheiro lá que hoje não é mais o salário mínimo, é menos. Previdência social, que é a aposentadoria das pessoas que contribuem para o regime de previdência e depois se aposentam. Essa é uma outra conta que está associada à Seguridade Social e é financiada com contribuições. E saúde. Saúde também. A função saúde é financiada com Seguridade Social. Então, lembram daquele exemplo que o professor deu do salário, da contribuição pessoal e a contribuição patronal previdenciária? Elas financiam a previdência, né? Que outras contribuições nós temos? Nós temos PIS, COFINS, elas financiam a Seguridade. Contribuição social sobre lucro líquido, elas financiam a Seguridade, tá? Então, nós temos, então, receitas primárias, receitas tributárias, de contribuições, receita patrimonial. O que é receita patrimonial? São as receitas que advêm do patrimônio público. Por exemplo, tem um imóvel e aluga. Aquele aluguel é receita patrimonial. Tem acionista da Petrobras, ganha dividendo. Aquele dividendo é receita patrimonial, né? O que não entra aqui, ó, é os juros. Os juros não entra nessa conta, não é receita primária, embora seja obviamente, receita patrimonial, como a gente já aprendeu. Receita agropecuária, pelo serviço agropecuário, da IPAG, da SIDASC. Receita industrial, receita de serviço. Transferências correntes também são receitas primárias, o dinheiro que o município ganha do Estado e da União. E outras receitas correntes, como receita de dívida ativa, receita de juros, de multas, quando cobra, né? São outras receitas. E o que são despesas primárias? São aquelas típicas despesas que financiam o setor público, normalmente, na sua atividade. Conjunto de gastos que possibilita a oferta de serviço público à sociedade deduzida das despesas financeiras. Então, o que é? Pessoal, encargos, outras despesas correntes, como material de consumo, serviço terceiro, serviço de consultoria, material de distribuição gratuita, e é uma lista enorme, né? Veja, juros e encargos não aparecem aqui, né? Investimentos, inversões financeiras. Vejam, aqui não está aparecendo as despesas com amortização de empréstimo, que também são despesas financeiras, não aparecem aqui. E outra coisa, uma questão que uma pessoa me perguntou agora na sexta-feira, na última aula, é essa classificação aqui, ó, pessoal, encargos, outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras, são aquilo chamado de grupo de natureza de despesas. Então, receita financeira menos despesas financeiras, nós temos receita primária menos despesa primária, ou seja, não financeiras, as duas, nós temos o tal do resultado primário, que é um indicativo da capacidade dos governos em gerar receitas em volume suficiente para pagar suas contas, sem que seja comprometida a sua capacidade de administrar a dívida existente. Isso é um termo assim mais didático, mais tecnicamente preciso. Mas eu gosto de que você anote o seguinte: o que é resultado primário? É o esforço do governo para
reduzir o crescimento da dívida pública. Então, quando você tem resultado primário, você tem dinheiro para pagar o juro da dívida. Se você conseguir pagar todo o juro da dívida, a dívida continua existindo, mas ela não cresce. Se você tiver mais dinheiro do que você tem um resultado primário maior do que o juro da dívida, então a dívida diminui. Se você conseguir guardar alguma coisa para pagar algum juro, a dívida cresce, mas cresce menos do que cresceria se o juro não fosse nada pago, porque ele acumula, né? E vai aumentando a dívida. Bom, e aí nesse contexto que o professor acabou de falar, existem algumas relações existentes entre os conceitos que o professor falou. Então vamos lá, o resultado nominal é a variação da dívida fiscal líquida, aumentou a dívida. Tá, aumentou a dívida por quê? Vamos lá, existe esse resultado operacional que é um resultado intermediário. Eu pego o resultado nominal e diminuo a atualização monetária, porque a dívida cresce por dois motivos. Um deles é o juro que aumenta a dívida e o outro é a atualização da dívida. Então, se eu só tirar a atualização da dívida, eu tenho um resultado intermediário. Agora eu vou tirar mais um pedaço, os juros. Então, se eu tirar todos os juros, aí a dívida fica estável. E então o conceito de resultado primário é o resultado nominal menos os juros nominais. Todos os juros. Tanto que vem de atualização monetária, quanto que é de juro verdadeiro, juro real. Então, os juros nominais, que é tudo, é os juros reais mais a atualização monetária. Então, se o governo tem uma economia, um superávit primário, no valor dos juros nominais, todos os juros, a dívida não cresce, nada. A dívida fica estagnada. E como normalmente a economia cresce, 1%, 2% do PIB, a relação dívida-PIB, que é o indicador mais usado internacionalmente para verificar se um país está endividado ou não, essa relação melhora. Ou seja, a relação dívida-PIB diminui, mesmo a dívida não diminuindo. Então o governo apresenta assim, olha, eu fiz um esforço economizando dinheiro para pagar o juro da dívida, então a dívida não cresceu, ou cresceu num ritmo um pouco menor do que o crescimento do PIB, e eu consegui reduzir o indicador dívida-PIB. Já continuamos.